Nós hoje temos o prazer de trazer aqui para tratarmos conosco de um assunto muito relevante no momento, que são os aspectos psicossociais ligados à NR1. Nós convidamos três profissionais aqui de alto quilate para estarem conosco. Eu quero apresentar a vocês, primeiro, a doutora Kátia Pegos, que é psiquiatra, psicoterapeuta, treinadora comportamental. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. A doutora Nárcia Vilaça, que é ginecologista, sexóloga e treinadora comportamental. Bom dia. E a doutora Zilá Abdala, que é médica clínica, gastroenterologista, médica do trabalho e treinadora comportamental. Bom dia, gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, todas são graduadas pela UFMG em 1988 e são fundadoras de uma empresa chamada Tríade Rosa, que cuida de saúde corporativa, saúde no ambiente de trabalho. E por isso que nós as convidamos aqui para trazerem uma outra visão, né, um outro ponto de vista sobre a NR1. Então, com vocês, eu passo a palavra. Só lembrando para quem participa a primeira vez, o Axis às 10 é estruturado da seguinte forma: tem uma apresentação agora técnica das três palestrantes, por 40 minutos. Depois nós temos 15 minutos para perguntas e respostas. Vocês podem fazer as perguntas, seja pelo chat, seja pelo microfone, quando a gente abrir para as perguntas, tá bem? E eu, como mediador, eu vou dirigindo a pergunta a quem vocês aí chamarem, digamos assim. Ok? Muito obrigado. Por favor, Zilá, Nárcia, Kátia, com vocês. Ô, Zilá, ainda não está no modo apresentação, não. Aí agora. Agora tá, né? Ainda não. Então, você está aqui falando que preocupa. Aí, ó, você está compartilhando. Karina, tá para você aí como apresentação, não? Não, ainda não. Tá como os slides. Ainda. Talvez se você parar de compartilhar e compartilhar de novo, ou então clicar embaixo lá no... Não, peraí, ó, eu coloquei aqui, ó, do começo. Aí, não? Não, minha sugestão, pare de compartilhar, compartilha de novo. Tá bom, então peraí. É assim mesmo, né, gente? Tecnologia é assim mesmo. Ó. Agora, perfeito. Agora deu, né? Agora deu. Ah, beleza. Vamos lá. Gente, desculpa aí a falha. Vamos lá. O tema que nós propusemos conversar com vocês hoje, então, seria uma leitura técnica e feminina sobre os riscos psicossociais abordados pela NR1 e seus impactos, tá certo? Nós imaginamos que vocês, não sei quem está aqui hoje pela primeira vez, mas a gente sabe que a Axis já vem trabalhando com vocês já desde o final do ano passado sobre a NR1, né? Então, a NR1 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego. Não é uma norma nova, ela foi, na verdade, criada em 1978, e durante muitos anos ela foi muito estudada, vários grupos se reuniram para pensar como é que seria realmente essa norma. Em 2024, ela realmente foi atualizada, e agora, em maio de 2026, ela entrou em vigor, a partir do dia 26 de maio. E essa norma, gente, ela traz o ser humano como uma peça fundamental dentro de uma organização de trabalho. E ela tornou obrigatório que se identificasse, avaliasse e fizesse a gestão dos riscos psicossociais.
Isso representou uma mudança histórica, porque pela primeira vez o sofrimento emocional e relacional entra oficialmente no escopo da segurança ocupacional brasileira, né? Além dessa história do ser humano, ele está no no centro produtivo, né? A NR1, ela marca o final da época do achômetro. Ah, eu acho que está tendo um assédio ali por conta desse problema, eu acho que está tendo uma sobrecarga de trabalho. Não, agora não tem mais o achômetro. Para que a NR1 ela aconteça, você precisa fazer um gerenciamento dos riscos psicossociais, de fato, mas uma coisa realmente técnica, de acordo com as normas que são estabelecidas. Então, inicialmente, se faz um diagnóstico, né, dos riscos psicossociais daquele ambiente de trabalho e, a partir disso, programas contínuos. Né? Então, não é algo que você faz pontualmente. A NR1 ela determina que esse processo de gerenciamento dos riscos psicossociais, eles sejam contínuos. Ele é uma obrigação legal, por hora ainda não há multas, por hora o trabalho, o Ministério do Trabalho, ele tem sido só realmente educativo, mas estima-se que em 90 dias, quer dizer, seria por volta do final de setembro, início de outubro, já começasse a haver algum tipo de multa, algum tipo de penalização para aquelas organizações que não estiverem já com a norma implementada. A norma determina, então, uma avaliação do ambiente organizacional, uma avaliação das relações de trabalho, né? Tudo isso visando essa prevenção do adoecimento mental. E isso, então, passa a ser um objetivo importante, né, dentro do controle de riscos, de qualquer tipo de risco corporativo, né? E a norma determina também que haja uma responsabilidade institucional. A empresa realmente ela passa a ter esse papel importante e trabalhar sempre com o coletivo. Não é um trabalho pensando apenas no indivíduo. E outra coisa que eu acho importante colocar, que essa norma, ela não veio para buscar culpados, ela veio para que haja um entendimento, que a própria instituição ela passe a entender de fato o que vem acontecendo no ambiente dela. Eu falo o seguinte, ali debaixo do próprio nariz dela, né? E por que isso é importante para comunidades religiosas? Porque a NR1, gente, exceto os MEIs, a NR1 ela é para todo mundo. Ela é para ONGs, ela é para pequenas empresas, ela é para indústrias, ela é para todo tipo de instituição. Então, as instituições religiosas também são organizações e elas têm uma peculiaridade em relação, muitas vezes, a outro tipo de empresa. Os líderes e membros das comunidades religiosas, eles têm uma dedicação, um esforço, eles têm uma doação de tempo e de emoção muito intensos. E essa missão que nós consideramos do ponto de vista humanitário nobre, ele não neutraliza o esgotamento, às vezes muito antes, pelo contrário. Então, a NR1, ela nos convida, inclusive, né, para olhar com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção para aquelas pessoas que estão ali para servir, né? E é lógico, criar condições para que esse serviço ele seja de fato sustentável. E aí, pensando nos riscos psicossociais, existem dois caminhos da prevenção. Primeiro, o caminho que é reduzir os fatores de risco, né? Os fatores de risco, a norma, ela lista 13 fatores de risco. Vou relembrar-os para quem não os conhece: assédio de qualquer natureza, má gestão de mudanças organizacionais, baixa clareza de papel e de função, baixas recompensas, baixo reconhecimento no ambiente de trabalho, falta de suporte, falta de apoio ao trabalho, baixo controle no trabalho, quer dizer, falta de autonomia no trabalho, baixa justiça organizacional,
A ocorrência de eventos violentos, eventos traumáticos naquele ambiente de trabalho, a subcarga de trabalho, a sobrecarga de trabalho, relacionamentos ruins, relacionamentos tóxicos no ambiente de trabalho, trabalho em condições de difícil comunicação e também ele vê como um fator de risco importante pessoas que trabalham remotamente ou trabalham isoladamente. Então, no caminho número 1, de prevenção, o caminho mostra que precisa reduzir os fatores de risco, como esses que eu acabei de listar. Mas existe também o caminho número 2, que não é só a redução do fator de risco, é você fortalecer os fatores de proteção, você despertar naqueles funcionários, naquelas pessoas que estão ali naquele ambiente de trabalho, o sentimento de pertencimento, o sentimento que eles estão diante de uma comunidade. Despertar também o sentimento de propósito, o significado do trabalho daquela pessoa naquele ambiente. Trabalhar as relações para que sejam mais saudáveis, fazer um reconhecimento genuíno, às vezes de pequenos esforços daquelas pessoas que estão ali naquele ambiente, promover também, fortalecer que cada pessoa ela se dedique ao seu autocuidado e também fornecer para aquelas pessoas ali aquela sensação importante, fundamental de segurança emocional, de segurança psicológica, né? Então a tríade vê que os dois caminhos eles são igualmente legítimos, igualmente necessários, né? Então a gente acha importante reduzir os riscos, mas ampliar também os fatores de proteção dentro de uma visão integrada de saúde. E aí, quando a gente pensa na NR1, a pergunta da NR1 mais importante nessa investigação é o que faz as pessoas adoecerem. Mas a Tríade Rosa acha importante trazer para vocês uma pergunta fundamental, que vocês todos, principalmente vocês gestores, que vocês pensem. O que permite que as pessoas floresçam? Então, o que faz as pessoas adoecerem, a NR1 está correndo atrás disso. Mas o que permite que as pessoas floresçam? Nós não estamos aqui por acaso, porque nós somos médicas, e nós somos médicas de 3 especialidades diferentes. Pensa bem, uma clínica, médico do trabalho, uma psiquiatra, uma ginecologista. Nós acreditamos que a saúde, ela não é só ausência de doença. Saúde, para nós, é a capacidade de avançar. Esse verbo para nós, avançar, é um verbo para a gente que diz tudo. A gente precisa avançar na vida, nas relações, na nossa missão, no nosso trabalho. A gente precisa avançar no sentido da nossa existência. E pensando em avançar, para organizar um pouco as nossas ideias e a maneira com que a Tríade Rosa ela vê, na verdade, o ser humano, nós criamos, para facilitar, nós criamos um método Mitra, que é o método integrado, porque nós somos 3 médicas que estamos trabalhando integradamente, o método integrado Tríade Rosa de avanço. Aí a gente chama de Mitra, né? Então, o Mitra, ele vai não só identificar os riscos, mas o Mitra, ele se volta para o fortalecimento daquilo que permite que cada pessoa, cada equipe, cada comunidade prospere genuinamente. Aí selecionamos campos que nós acreditamos que são campos fundamentais de avanço. Primeiro, o corpo. O campo corpo, ele é fundamental, porque o corpo, gente, ele é muito sensível, ele tem uma inteligência e ele emite sinais de que aquele indivíduo, ele precisa de mais cuidado. O campo relacionamento também, ele precisa de avanço. A gente precisa trabalhar com vínculos que sejam saudáveis, precisamos trabalhar com aquele sentimento de pertencimento e precisamos também trabalhar com a cultura do cuidado do outro também, né? O campo mente, ele está ali no centro de tudo. O campo mente, o avanço é importante de autoconsciência, avanço nas emoções, né, nessa domínio emocional e na saúde psicológica, tudo isso de uma forma integrada.
gente precisa trabalhar também o campo do propósito, o campo que onde a gente vai trabalhar missão, sentido, né? O avanço em todas as dimensões da nossa vida. Qual, na verdade, que é o propósito? O propósito do indivíduo, o propósito daquela comunidade, né? Então, dentro do método Mitra de avanço, a gente também coloca um peso muito grande no avanço do propósito. E pensando especificamente na comunidade religiosa, a gente vê que o primeiro avanço importante que gostaríamos que vocês, todos que estão nos assistindo, refletissem é: precisamos reconhecer a nossa própria humanidade. E falando especificamente das mulheres, que são, até onde eu vi hoje entrando aí na reunião, as mulheres, elas eram a maioria do nosso público hoje, né? E as mulheres, elas têm uma história que vem lá, né, do início, que elas foram historicamente educadas para cuidar. Poucas mulheres foram ensinadas a perceber que elas também precisam ser cuidadas. Eu, por exemplo, aqui no consultório, eu vejo demais da conta isso. Filhas, por exemplo, que elas se dedicam aos pais, ao mesmo tempo elas se dedicam aos esposos, elas se dedicam ao trabalho, elas se dedicam aos filhos, e elas não têm, às vezes, um momento de olhar para elas e entenderem que elas também precisam ser cuidadas. Elas não sinalizam que elas precisam ser cuidadas, porque elas acham que elas são muito fortes, né? Então, há uma capacidade gigante em muitas mulheres que atuam em um ambiente de cuidado, sejam elas líderes religiosas, profissionais de saúde, educadoras. Gente, as profissionais de saúde, não sei se vocês sabem disso, mas as médicas especificamente, gente, nós temos pesquisas mostrando que as médicas, elas vivem, gente, 10 anos, a expectativa de vida de uma médica é de 10 anos menos do que de uma mulher da população geral. Vocês pensam bem, gente, o tanto muitas vezes que uma médica cuida dos outros, mas ela não se cuida, às vezes elas não estão nem com os exames básicos em dia, né? Por quê? Porque a médica, ela acha que vai cuidar de Deus e todo mundo, mas ela é forte, ela é poderosa, ela tem muitos conhecimentos, mas ela não cuida dela mesma. O mesmo acontece com as líderes religiosas, educadoras e as gestoras. Elas sustentam emocionalmente os grupos ao seu redor, acolhem conflitos, resolvem o problema de todo mundo. Elas percebem a necessidade do outro, muitas vezes antes do outro mostrar, ela parece que adivinha o pensamento do outro, mas elas não entendem que essa força que elas têm, essa força pode ser destrutiva para elas. Então, essa mesma capacidade que pode se transformar em uma vulnerabilidade, né? Quando a mulher passa a acreditar que deve ser forte o tempo todo, né? Isso pode destruí-la, porque ela não tem direito a ser frágil, não tem direito a se sentir cansada, ela não tem direito a ter algum limite. E o primeiro fator de proteção que a gente vê para essas mulheres é a autorização para ser humana. Um dos primeiros e mais poderosos fatores de proteção contra os riscos psicossociais, aqueles que eu listei há pouco, gente, é algo simples, fácil de entender. É a autorização interna para você entender que você é humana. Você precisa reconhecer limites e isso não é fraqueza. Você precisa entender que o primeiro passo para um cuidado verdadeiro é sustentável. Aí, quando a gente pensa no Mitra, né? A gente pensa que não existe avanço sustentável sem autoconsciência. Não existe cuidado verdadeiro quando a cuidadora desaparece dentro da própria missão. Gente, isso é muito forte, tá? A cuidadora, ela não pode desaparecer dentro da própria missão dela. Ela tem que se reconhecer como uma humana. E isso é um ato de responsabilidade, inclusive com quem depende de você. Aqui no consultório mesmo, eu falo muito isso. Para você cuidar do outro, você precisa ser
estar cuidada. Eu brinco muito com os pacientes. Olha, muitas vezes o cuidador, ele vai embora antes do cuidado, né? Entenda que você precisa se cuidar para cuidar do outro. E se isso não acontece, gente, se a cuidadora não entende os limites dela, ela não entende que ela está sob diversos riscos de adoecimento, o que pode acontecer? Um burnout, uma ansiedade crônica, quer dizer, distúrbios psiquiátricos mesmo, né, de desequilíbrio emocional, uma perda mesmo de identidade pessoal, um distanciamento emocional e um ressentimento silencioso. Nárcia? Como ginecologista que escuto mulheres há mais de 38 anos, eu quero começar fazendo uma pergunta bem direta para vocês. Eu quero que cada gestor, cada líder, cada trabalhador aqui presente pense. Uma mulher que acordou 5 vezes à noite porque está amamentando, ou porque o filho estava com febre, ou porque os fogachos da menopausa não a deixaram dormir, ela chega ao trabalho com a mesma capacidade cognitiva, a mesma tolerância emocional, a mesma disposição para entregar? Uma mulher que está com cólicas intensas, ela tem o mesmo desempenho profissional naquele dia do que um dia sem dor? E a resposta, gente, honesta, é não. O que vem acontecendo é que as mulheres ocuparam os espaços de trabalho que antes eram pensados exclusivamente para homens. Elas chegaram às empresas há muito tempo, ocuparam salas de aula, os hospitais, né, as coordenações, diretorias, mas as instituições continuam operando com o mesmo ambiente, com a mesma lógica de antes. Então, as mulheres entraram nas empresas, mas a estrutura dessas empresas, será que se adaptou à presença dessas mulheres? Eu acredito que não. Agora a NR1 é a nossa oportunidade. O corpo, ele não sabe mentir. E aí o que acontece? Ele começa a falar com fadiga, com dor, com silêncio, com adoecimento. E a NR1, em linguagem normativa, já vem falando o que a medicina já sabia. Os ambientes de trabalho, eles podem manter a saúde ou podem produzir adoecimento. E na maioria das nossas instituições, onde a força de trabalho é feminina e a demanda emocional e estruturalmente é alta, essa equação precisa ser repensada. Pode passar, Zilá. Perceber e compreender o nosso corpo é muito importante. E para que a instituição, qualquer instituição, gerencie os riscos psicossociais com responsabilidade, ela precisa entender quem são essas pessoas que sustentam a missão, e em que momento da vida elas estão. Isso a NR1 faz muito bem quando a gente faz o nosso diagnóstico. O corpo feminino, ele não para na porta da empresa. E esse corpo, ele atravessa fases biológicas muito diferentes ao longo da vida. E cada uma tem demandas específicas e, com certeza, tem impacto sobre a nossa capacidade de trabalho. A mulher, em idade reprodutiva, carrega uma variação fisiológica que nenhum protocolo corporativo costuma considerar. Existe cólica menstrual, TPM, irritabilidade, dificuldade de concentração, hipersensibilidade relacional, e tudo isso pode sim comprometer significativamente o trabalho. E essas mudanças acontecem naquela reunião das 9, na sala de aula, no corredor do hospital, e isso passa invisível para todo mundo, exceto para aquela mulher que está vivenciando aquele momento. A mulher grávida, pós-parto, ela trabalha com o corpo em transformação profunda. Quando ela volta de licença maternidade, gente, às vezes volta amamentando, com privação severa de sono, às vezes assim depressiva por ter deixado o bebê em casa. E a instituição, ela sempre pressupõe que está tudo bem, porque ela voltou. A mulher no climatério, essa profissional brilhante de 45 até 55 anos, no pico da maturidade, da experiência institucional, ela pode passar anos com insônia por causa de fogacho, comprometimento de memória, oscilação de humor, e isso afeta diretamente a sua performance.
Pesquisas no Reino Unido mostram que 1 em cada 4 mulheres considera deixar o trabalho e abre mão de promoções por falta de suporte das empresas nessa fase. Eu sei que nesse momento muitos estão pensando, se as mulheres são tão complexas, será que vale a pena tê-las nas empresas? E a resposta é sim, com certeza. Por quê? Porque a diversidade cognitiva para as mulheres, elas fazem com que as equipes mistas tomem melhores decisões, mais criativas, mais consistentes. Estudos do McKinsey Global Institute mostram que empresas com diversidade, empresas mistas, né, têm 25% mais chance de superar seus concorrentes em rentabilidade. A inteligência emocional das mulheres tendem a fazer com que as empresas trabalhem com mais empatia, mais escuta ativa, uma melhor gestão de conflitos, competências cada vez mais valorizadas no ambiente corporativo. Com as mulheres, gente, nós temos maior retenção e lealdade organizacional. Quando as mulheres se sentem respeitadas, cuidadas dentro de uma empresa, elas costumam apresentar índices muito mais altos de lealdade à organização, reduzindo custos de rotatividade que podem chegar até a 150% do salário anual de uma posição. A mulher, ela tem acesso a um consumidor majoritariamente feminino. Nós sabemos que as mulheres controlam ou influenciam 75% a 80% das decisões de consumo global. Ter mulheres dentro da empresa significa que você tem alguém que entende de verdade o público, e aí vai impactar na criação de produtos, no marketing, no tipo de atendimento. Pesquisas da Gallup mostram que equipes lideradas por mulheres têm índices de engajamento significativamente mais altos. A presença feminina tende a elevar a qualidade das relações interpessoais e o senso de pertencimento coletivo. As mulheres têm uma resiliência, uma capacidade de gestão sob pressão que é muito diferenciada. Elas conciliam vida profissional, saúde, maternidade e ainda assim elas entregam resultados. Desenvolvem uma capacidade de gestão de múltiplas demandas, o que é objetivamente um ativo organizacional muito desejável. E tem também, gente, um impacto positivo na governança e na ótica corporativa. A gente sabe que conselhos de administração com maior participação feminina, eles apresentam uma menor incidência de escândalos de governança, fraudes e tomada de risco irresponsáveis. Isso é segundo o levantamento da Credit Suisse Research Institute. E tem uma coisa que eu gosto muito, gente, é que as mulheres, elas têm um efeito multiplicador social que é muito interessante. Quando uma mulher tem uma renda e uma estabilidade profissional, ela investe de volta na família e na comunidade em proporções muito maiores do que os homens na mesma situação. Então, contratar mulheres é literalmente política de desenvolvimento social. E, para finalizar, ainda assim, todos vocês que estão aqui têm mãe, têm filha, têm esposa, têm irmã, e a maioria delas trabalha. Dito isso, a pergunta correta é: estamos sendo uma empresa com um ambiente bom o suficiente para elas? É exatamente isso que a NR1 vem procurar trazer. E, gente, o corpo não foi criado para viver em alerta permanente. O nosso organismo ele tem mecanismos sofisticados de suporte e de tolerância ao estresse. Mas acontece que quando essa situação surge e o ambiente não possibilita a recuperação, quando o alerta não desliga, quando isso cruza as demandas fisiológicas específicas de cada fase da vida feminina, o resultado é um risco psicossocial real, cumulativa, silencioso. E a gente sabe hoje que pequenas mudanças no ambiente de trabalho podem reduzir muito o adoecimento. E não estamos falando de reformas impossíveis, estamos falando de pequenas decisões de gestão, de reconhecimento dessas mulheres, de adequação do ambiente, que estão ao alcance de qualquer instituição que se proponha a enxergar a presença feminina.
A cultura que dignifica o sacrifício, como a Zilá disse, que é muito presente nos ambientes, né, de missão, essa cultura ela precisa ser substituída por uma cultura que reconhece o limite como parte da sustentabilidade da obra, porque nenhuma instituição de cuidado sobrevive à exaustão de quem a sustenta. Pode passar, Zilá. E aqui eu quero fazer uma inversão necessária, gente, uma inversão técnica e emocional. Essa narrativa cultural predominante de que adoecimento é sinal de fraqueza física, espiritual, emocional, que quem adoece soube se organizar, isso precisa mudar. A dedicação genuína, ela não é sustentável por si mesma. As mulheres que adoecem nesses contextos, na maior parte dos casos, elas adoecem por excesso de competência adaptativa, não por deficiência. Elas adaptaram o sono, a alimentação, o descanso, o lazer, os vínculos pessoais, tudo isso para poder continuar entregando. E fizeram isso de uma forma tão eficiente, tão silenciosa, que a instituição frequentemente não percebe. E o custo disso, ele aparece em adoecimento. Isso não é fraqueza, é um resultado previsível de um sistema biológico que foi levado além da sua capacidade de compensação. É aqui que a NR1 representa uma mudança de paradigma. Ela retira o adoecimento da esfera individual e coloca onde ele realmente se origina, no ambiente. E, ao exigir que essas instituições todas se identifiquem, avaliem e gerenciem os fatores de risco, ela cria não uma obrigação legal de olhar para tudo aquilo que está sendo tratado naquele momento, mas como uma oportunidade, não apenas dessa conformidade normativa, mas de coerência com os próprios valores em relação ao ser humano. Cuidar de quem cuida não é contradição, é uma condição para que toda empresa continue. E nós estamos aqui exatamente para fazer essa ponte entre o que a norma exige, o que a ciência demonstra e o que os valores institucionais já reconhecem como verdadeiro, que nenhuma obra de cuidado sobrevive à exaustão sistemática de quem a sustenta. E eu agradeço em nome de todas as mulheres. Kátia. Bom, até aqui, né, nós vimos como o corpo responde ao estresse, nós vimos como os vínculos, né, influenciam a saúde, como o sofrimento emocional deixa marcas concretas. Mas a minha ideia é ampliar um pouco esse olhar. Porque, claro, se é verdade que as pessoas adoecem, também é verdade que elas adoecem não isoladamente, não por acaso. Elas adoecem dentro de um contexto, dentro de relações, dentro de uma cultura. E talvez seja essa uma das maiores contribuições da RN1, porque ela nos convida a deixar de olhar apenas para o indivíduo e começar a olhar também para o ambiente onde ele trabalha. Então, na Tríade Rosa, a gente considera, tá, esse o terceiro avanço, porque efetivamente nós vamos compreender a pessoa, mas também precisamos compreender a instituição, porque é verdade, as instituições elas têm tanta capacidade de produzir saúde, mas também podem produzir sofrimento. Então, não é apenas a percepção que a gente vê na nossa clínica que a gente está tentando trazer hoje para vocês. A gente sabe também por pesquisas que a qualidade do ambiente vai influenciar diretamente não só a saúde física, né? A saúde emocional, mas também a saúde relacional das pessoas envolvidas. E quando a gente fala em riscos psicossociais, nós estamos necessariamente falando da maneira como essas pessoas são lideradas, como os conflitos dentro da instituição são conduzidos, a qualidade da comunicação, a segurança que esse profissional tem para pedir ajuda, o reconhecimento que ele recebe, o pertencimento, enfim, todos esses fatores certamente não vão aparecer nos balanços financeiros, nos resultados imediatamente, mas eles vão aparecer na motivação da equipe, na qualidade das relações e, obviamente, no adoecimento e até na capacidade final, né, da instituição de cumprir a missão a que ela se propõe.
Então, é justamente aqui que nasce um novo papel organizacional. Não apenas aquele de tratar o problema quando ele surge, mas construir ambientes que fortaleçam as pessoas antes que elas adoeçam, né? Então, existe uma imagem muito boa que a gente tem que ter em mente, que nenhum agricultor vai culpar a árvore quando ela deixa de dar frutos. Antes de qualquer conclusão, ele vai observar o solo, ele vai olhar a qualidade da terra, a água, a luz, o ambiente, enfim, em que a árvore está inserida. E com as pessoas, gente, tem que acontecer a mesma coisa, tá? Durante muito tempo, a pergunta foi como podemos fortalecer essa pessoa? Hoje, com o advento, né, dessa atualização da NR1, a pergunta se transforma talvez em que tipo de ambiente nós estamos oferecendo para que essa pessoa realize o trabalho dela, né? Porque mesmo pessoas extremamente competentes e dedicadas, elas adoecem quando elas permanecem por muito tempo no ambiente marcado por sobrecarga, por isolamento, por medo, insegurança e também pela ausência de reconhecimento. E nós chamamos isso de ecologia do cuidado. Isso aí, sei lá, rápida no gatilho. Bom, num ecossistema, né, a gente sabe que nenhum ecossistema permanece saudável quando o ambiente está degradado. Nenhuma organização, por sua vez, vai conseguir florescer sustentavelmente quando o cuidado com as pessoas deixar de fazer parte da cultura dela. Então, a ecologia do cuidado vai nos convidar a olhar para além do indivíduo e vai nos convidar a cuidar do solo onde as pessoas literalmente vivem, trabalham, ensinam, lideram e servem. Porque é desse solo que vai nascer uma instituição saudável. Zilá, por favor. Quando nós lemos a NR1, a gente percebe uma mudança muito interessante. Porque durante muito tempo, né, acreditava-se que cuidar da saúde mental era uma responsabilidade exclusivamente individual. Hoje a gente sabe que não. E a norma deixa claro que a organização também tem responsabilidade sobre todos esses fatores que, de uma forma ou de outra, favorecem o adoecimento, o que faz com que haja uma mudança da lógica. E a pergunta sai de como podemos ajudar quem já está sofrendo para como nós podemos construir um ambiente onde menos pessoas adoeçam. E isso é fantástico, é muito interessante, não é? É uma mudança que vai causar um impacto muito grande, porque vai deslocar o foco da reação para a prevenção. Só que prevenção, gente, exige intenção, exige método, exige acompanhamento. E a norma é muito inteligente nisso, né? Porque não basta realizar uma ação isolada, um diagnóstico do que está acontecendo. A norma propõe o acompanhamento, né? Para que aquele diagnóstico seja efetivamente trabalhado e haja uma mudança que realmente favoreça a saúde, né, institucional. Então, e é importante, quando a gente pensa na noção de acompanhamento, entender que não basta realizar uma ação isolada quando surge um problema. É preciso criar uma cultura que seja capaz de reconhecer sinais precoces, de fortalecer os fatores de proteção e de acompanhar continuamente a saúde dos membros da sua equipe. E é exatamente aqui que a gente percebe que saúde organizacional não é mais só um projeto, né, com data para terminar. Ela passa a ser um compromisso permanente, o que é muito interessante. Dizer lá, próximo, por favor. E uma coisa legal que eu queria falar é que quando a gente fala de um olhar feminino, nós não estamos de jeito nenhum falando de um olhar voltado apenas para as mulheres. Okay? Nós estamos falando de um modo de compreender o ser humano. É um modo que vai valorizar aquilo que durante muitos anos
foi considerado secundário nas organizações. A escuta, os vínculos, sentimento de pertencimento, a cooperação, a qualidade das relações. Nós hoje sabemos que esses elementos não são apenas valores humanos, eles constituem os fatores de proteção que são reconhecidos pela ciência, né? Então, uma equipe que se sente pertencente vai adoecer menos. Uma liderança que escuta reduz conflitos. Uma cultura baseada na confiança vai fortalecer o compromisso de quem está inserido nela, né? E, por isso, o nosso olhar integra conhecimento técnico, a experiência clínica, mas também a compreensão das relações humanas. Isso, para a gente, é fundamental. Lembrando sempre que cuidar das pessoas é muito mais do que oferecer assistência quando elas adoecem. É criar condições para que elas permaneçam saudáveis. Então, não é sobre gênero, gente, é sobre humanidade. E talvez seja essa a mensagem mais importante do meu bloco. Porque quando a gente fala em escuta, pertencimento, cooperação, cuidado, essas não são apenas características femininas. Elas são necessidades humanas, né? E é muito importante que todo ser humano possa se sentir respeitado, que ele possa saber que está tudo bem pedir ajuda, que ele pode falar sem medo, que ele pertence àquele lugar onde ele trabalha. E certamente instituições que compreendam isso, elas não apenas reduzem os riscos psicossociais, elas desenvolvem equipes mais comprometidas, lideranças mais preparadas, ambientes mais saudáveis e, claro, resultados mais sustentáveis. Então, na Tríade Rosa, a gente acredita que uma organização floresce quando compreende que cuidar das pessoas não diminui a excelência. Ao contrário, é justamente o cuidado que permite que a excelência permaneça ao longo do tempo. Então, né, voltando à pergunta, depois de tudo isso que a gente conversou, né, o que de fato muda com a NR1? A resposta é: muda a forma como as instituições precisam olhar para as pessoas. Durante muito tempo, bastava reagir ao problema. Hoje, a gente espera que as organizações sejam capazes de perceber precocemente os riscos, avaliando o seu impacto e desenvolvendo estratégias permanentes de prevenção. Isso é uma mudança, como eu falei, importantíssima de postura, né? Porque a saúde mental deixa de ser um tema restrito a uma vulnerabilidade do indivíduo e passa a fazer parte de uma gestão institucional. Então, para os gestores, isso vai significar que as lideranças têm que estar mais preparadas para reconhecer sinais precoces de sofrimento, mas também fortalecer as relações e promover ambientes psicologicamente seguros para todos, né? Segurança tem que ser para todos. E a gente vê que instituições como escolas, universidades, hospitais, empresas e as comunidades religiosas também vão ter, a partir, né, da NR1 agora, uma oportunidade de alinhar excelência com cuidado. E por que uma instituição verdadeiramente forte, né, não é aquela que exige que as pessoas suportem tudo? Isso também é uma mudança de paradigma, né? Uma instituição forte passa a ser com mais clareza aquela que cria condições para que as pessoas permaneçam saudáveis enquanto elas realizam a missão a que elas se propõem, né? Isso é fantástico, porque na nossa visão, inclusive, esse é o grande avanço que a NR1 propõe, né? Ela nos convida a deixar de agir apenas quando o sofrimento já apareceu, né? Mas também ela propõe que, na verdade, o ambiente onde esse sofrimento surgiu não tenha condições para que ele floresça, né? Isso é super importante. O próximo, Zilá. Isso vem muito de encontro com a tríade, porque essa frase, né, sobre o florescer fala muito do nosso pensamento, né? Nós acreditamos que todo ser humano merece florescer. E florescer não significa viver sem desafios, de jeito nenhum. Tá? Significa encontrar um ambiente que seja possível,
o crescimento, o aprendizado, onde haja contribuição para o enfrentamento de dificuldades, sem, portanto, que a pessoa precisa perder a saúde, né, no meio desse caminho. E durante muitos anos, falou-se no mundo corporativo em termos de produtividade. Mais recentemente, acho até depois, sobretudo do advento, né, da pandemia, as pessoas começaram a falar muito em saúde mental. E agora, eu acho que a gente está dando um passo além, porque nós começamos a falar dos ambientes que tornam possível a aquisição dessa saúde mental tão mais valorizada, né? E essa é uma mudança profunda e bem-vinda. Ela desloca o foco do indivíduo e compartilha a responsabilidade pela manutenção dessa saúde. E quando uma instituição decide cultivar uma cultura de cuidado, ela não está apenas prevenindo adoecimento. É importante que a gente entenda que ela também está protegendo seus talentos, está fortalecendo vínculos, está preparando melhor as suas lideranças e, sobretudo, garantindo que a missão seja sustentável ao longo do tempo, que eu acho que é o desejo de todos nós. E aí, eu gostaria de deixar uma reflexão. Uma palestra, como a gente está fazendo aqui hoje, pode inspirar, um treinamento vai desenvolver competências, mas só uma cultura de mudança de pensamento é que vai sustentar tudo isso que a gente está preconizando. Mas para que essa mudança de cultura aconteça, é necessário acompanhamento, porque é no cotidiano que uma cultura se consolida, né? Nas conversas entre líderes e equipe, na forma como os conflitos são conduzidos, na maneira como o sofrimento de alguém é reconhecido e trabalhado, nos espaços de escuta, nos indicadores que os riscos psicossociais identificaram e que têm que ser acompanhados e ver se houve uma melhora, uma evolução dos mesmos, e, sobretudo, nas decisões que a instituição vai tomando dia após dia. E por isso que a gente sabe e concordou muito com a percepção da NR1 sobre a necessidade de processos contínuos, porque cuidar da saúde das pessoas não é um evento, é uma decisão permanente, uma decisão que tem que ser compartilhada e vivida cotidianamente. Próximo, Zilá. Ao longo da nossa trajetória como médicas, a gente percebeu que nenhuma mudança, principalmente essas que a gente está propondo, acontece de uma forma espontânea. Daí, talvez, a necessidade, né, da outorgação de uma lei para que isso aconteça, né? Que eu sei que incomodou muito os empresários de uma forma geral no Brasil, já são sobrecarregados, mas a gente não tem dúvida que o benefício que ela traz vai ser muito maior do que qualquer desconforto que ela venha trazer inicialmente, né? Porque a gente sabe que boa vontade é importante, mas que sozinha ela não transforma uma cultura, né? Foi, inclusive, essa constatação que nos inspirou, como Tríade Rosa, a empregar a metodologia do Mitra também em intervenções dentro de organizações. Porque a nossa metodologia ela foi construída para entregar saúde, liderança e relacionamentos humanos de uma forma continuada de acompanhamento. E como a gente entende que mudança precisa de método e que só é possível transformar uma instituição se um método, né, se apresenta como sustentável, para nós, empregar o método Mitra nessa travessia foi o caminho natural, né? A gente sabe que mudança exige presença, exige continuidade e exige um olhar capaz de enxergar o ser humano em toda a sua complexidade. O próximo, Zilá. Então, eu gostaria de terminar com uma última reflexão. Toda instituição cuida de uma missão, mas nenhuma missão permanece saudável quando quem, né, a sustenta deixa de ser cuidado. E talvez seja esse o grande convite da NR1, né? Muito além de apenas cumprir uma norma, ela tem que construir uma cultura onde o cuidado passe a fazer parte da identidade da organização, né? E é essa, né, a grande
pegada para nós e o nosso compromisso na Tríade Rosa, saúde corporativa, porque a gente acredita que caminhar ao lado das instituições para transformar o cuidado em cultura é para nós uma missão extremamente sedutora e forte, que cala fundo para nós, né? A gente pensa que cuidar das pessoas é importante não só para não interromper o trabalho delas, mas é proteger tudo aquilo que torna o trabalho de alguém valoroso e possível. Então, eu encerro a minha fala com muita gratidão pela oportunidade de compartilhar um pouco da visão da Tríade Rosa e quero agradecer o convite da Axis na pessoa do Sebastião e quero agradecer a cada um de vocês por esse tempo de atenção, né, e pelas partilhas que vão acontecer de agora para frente. Muito, muito obrigada. Obrigado, Zilá, Nácia, Kátia. Preparem-se aí para as perguntas, né, gente? A gente tem 10 minutinhos aí. Antes, o Elvis, só da nossa área de relacionamento com o cliente, tem uma pequena fala. Elvis. Bom dia a todos, a todas. É muito bom ver clientes aqui de várias regiões do Brasil. Temos também alguns clientes aqui de representantes de casas gerais, de diferentes áreas de atuação, da área da saúde, educação, obras sociais. A gente observou aqui também alguns clientes da área pastoral. O Axis, ele conta com uma equipe multidisciplinar, que está atenta a essas demandas, às exigências aí dos novos tempos, né, para falar uma linguagem aí mais parecida com o segmento católico. Através da sua área de desenvolvimento humano e formação, o Axis atua aí no mapeamento, avaliação e gestão de riscos psicossociais e saúde organizacional, focando aí na prevenção para garantir a conformidade com a NR1. Quais serviços hoje o Axis está ofertando? Não só hoje, já prestamos alguns serviços aí, por exemplo, de mapeamento de riscos, serviços na área da formação de lideranças católicas, leigas, colaboradores aí das instituições religiosas, também soluções, né, para identificar aí e tratar os fatores como estresse, o assédio, a sobrecarga, visando aí um ambiente de trabalho mais saudável. E nós estamos à disposição, né, para agendar reuniões, esclarecer eventuais dúvidas e também apresentar aí os nossos serviços, nessa área. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Elvis. Temos um comentário já aqui para vocês três, ó, muito bacana, da Thaisa. Estou encantada com o conteúdo. Que abordagem clara, sensível e, ao mesmo tempo, tão técnica sobre um tema tão importante. Muitas reflexões necessárias e vários pontos que nos fazem repensar práticas, comportamentos e responsabilidades dentro das organizações. Parabéns pela condução. Obrigada. Muito bom. Na verdade, eu ia ressaltar um pouco isso, né, na fala de vocês, e a gente tem trabalhado com a NR1 já tem um tempo aí, mas como eu disse lá no começo, a visão da gente às vezes é muito técnica e muito, como é que eu diria, meio mecanicista, né? Acaba sendo mecanicista e às vezes reducionista, né? Ou seja, uma atenção muito grande às vezes à norma propriamente dita, mas sem expandir mais como vocês fizeram. Eu adorei, na verdade, a fala de vocês e eu estou trabalhando com a norma há muito tempo, né? Mas é por isso que esse convite foi muito bom, porque vocês, profissionais, mulheres, trazem realmente uma visão diferenciada, né, gente? De uma pessoa aqui perguntando, cumprimentando e perguntando se a gente vai disponibilizar. Sim, nós vamos disponibilizar a gravação, tá? Depois a Karina, da nossa área de comunicação, vai mandar para todos os inscritos a gravação desse encontro, tá? Naquele link lá do Zoom privado. Do Zoom, não, desculpa, do YouTube. Quem quiser aí fazer perguntas, só abrir o microfone e perguntar, tá, gente? Alguém se habilita? Alguém aí do público que está presente? Não se acanhem, né? Fiquem à vontade. Sebastião, eu te mandei uma pergunta pelo WhatsApp que a gente recebeu. Você mandou no WhatsApp, Karina? Sim. Só um minutinho, peraí. Tá bom.
É porque realmente eu esqueci que as pessoas... Tá, pergunta aqui, chegou pelo WhatsApp. De que forma a instituição e a liderança podem apoiar as mulheres na construção de uma rotina que valorize não apenas a produtividade, mas também o autocuidado e a saúde mental? Ou seja, de que forma a instituição e a liderança podem apoiar as mulheres nisso, né? Quem de vocês três gostaria de responder? Kátia, responde para nós. Eu acho que, assim, quando se faz um levantamento de riscos, né, você já vai ali detectar os pontos que são mais cruciais, que estão sendo... Porque NASA fez uma colocação interessante a respeito de que, como a mulher ela é multitarefa, ela vai se ajeitando e vai funcionando. Não significa que ela está bem, significa que ela está funcional, né? Ou pelo menos funcional minimamente, provavelmente aquém da capacidade dela, mas ela entrega, ok? E até o momento em que ela acaba adoecendo efetivamente, porque as barreiras vão se rompendo. Eu acho que no momento que você faz o levantamento de risco, você já tem uma noção. E sempre uma atenção sobre essa questão desses momentos na vida de uma mulher, né? Não é? Eu brinco que as empresas às vezes fazem o outubro rosa, e é muito válido, né? O outubro rosa. Mas o ano é o ano inteiro, né? As questões, as especificidades do feminino e do masculino também, né, gente? Somos todas pessoas, cada uma com suas demandas e com suas dificuldades. Mas o ciclo de vida e o ciclo hormonal da mulher, obviamente que vai impactar. Não é à toa que a gente tem o dobro de depressão para as mulheres, o dobro de ansiedade, não é? A própria questão hormonal já vulnerabiliza a gente, mas o número excessivo de demandas, porque a mulher ela atende a família, ela atende até os amigos, ela atende todo mundo, e isso parece que é natural. É o trabalho que não aparece, né? Mas sem o qual os outros trabalhos não acontecem. Então, eu acho que a empresa tem que ter essa atenção sempre. E como a Nárcia falou, apesar dessas vulnerabilidades, existe uma riqueza muito grande de contar com o feminino, exatamente por essas peculiaridades do gênero, né? Não sei se... Eu acho também que a empresa ela deve propiciar rodas de conversa com temas, inclusive assim, não só ficar preso no programa contínuo, né, que a NR1 determina, mas que ela, a partir da escuta, né, dos líderes, que se organizem realmente fóruns de discussão. E eu gosto muito de workshops, rodas de conversa. Eu acho que são espaços realmente que são determinantes para uma melhor saúde mental aí da equipe. Mas quando a empresa pensa nisso, ela já está mudando a cultura, né? Sim, isso já sim. traz uma melhoria, né, a meu Sim. ver, Sim, de cara. sim. De cara. É isso mesmo. Gente, aqui, ó. Nós estamos felizes ao ouvir. Isso aqui deixa eu ver quem. Do Ivo. Nós estamos felizes ao ouvir este conteúdo maravilhoso, juntamente com nossa equipe de trabalho. Muito bom trabalharmos para continuar a cultura do cuidado. Aqui da irmã Ildete, bom dia, o ser humano sempre no centro. Eu preciso estar bem para poder cuidar das pessoas que nos foram confiadas. Outra aqui, agora uma pergunta aqui da irmã Elisângela. Gostaríamos de saber se essa lei é aplicada para ambientes de trabalho. Sim, eu falei no início da apresentação. A único ambiente que não tem essa exigência é o MEI. Mas mesmo assim, se o MEI ele começar a ter pessoas, colaboradores para o trabalho dele, ele também vai precisar de cumprir a NR1. Ok. Uma outra pergunta, gente. Vocês falaram que as mulheres têm um esgotamento natural. Amamentação, filhos, doentes, maridos, machões, tal. E como tem sido este clamor nos consultórios e a recepção deste clamor nas empresas nas quais elas trabalham? Tem melhorado ao longo dos anos? Qual que é a leitura que vocês fazem disso? Nárcia. Sim, tem melhorado, mas eu acho que ainda tem muito a avançar. E assim, quando as mulheres pedem coisas, elas pedem coisas tão pequenas que parecem bobagem, assim, mas que fazem uma diferença enorme.
essa visibilidade, então, de conversar, de ter workshops, de ter treinamento de gestores, sabe, que tem esse olhar feminino, é um chuveirinho no banheiro, é uma adaptação, às vezes, de ter uma sala para aquela mulher que não dormiu bem à noite, poder fazer um repouso ali na hora do almoço de 20 minutos. São pequenas mudanças no ambiente de trabalho que vão favorecer o acolhimento e até o atendimento dessas mulheres nas suas demandas, sabe? A mulher poder falar dentro do ambiente de trabalho dessas vivências que ela tem e isso ser respeitado e acolhido. Então, são coisas pequenas que as empresas vão mudar, já tem mudado, a gente já sabe que algumas empresas já têm tido um olhar diferenciado para essas diferentes fases da mulher, né? Por iniciativa própria, mas a NR1 agora vem fazer com que isso seja legal, né? E é como eu disse, eu não vejo isso como uma obrigação necessária, mas sim como uma oportunidade desses ambientes todos se adequarem à presença feminina. Ok. Gente, uma pergunta aqui que seria a última por causa do nosso horário, da Magna Souza. Muito obrigada pelo conteúdo aplicado. Eu tenho uma pergunta. Para instituições do terceiro setor, que muitas vezes possuem equipes reduzidas e recursos limitados, quais são as primeiras ações práticas que vocês recomendam para iniciar a adequação à NR1 e ao gerenciamento dos riscos psicossociais? Em primeiro lugar, mesmo sendo uma instituição pequena, né, ela precisa fazer o diagnóstico dos riscos psicossociais, né? E isso aí é uma coisa fácil, tranquila. Normalmente são feitos são distribuídos entre os colaboradores um questionário, né? Que esse questionário já com perguntas dentro dos riscos psicossociais. Esse questionário ele é anônimo, né? E aí, a equipe que for fazer o diagnóstico desse ambiente de trabalho, a partir disso, ela vai determinar quais são as intervenções necessárias dentro do programa contínuo. Tudo, claro, dentro do tamanho, dentro da realidade daquele pequeno ambiente de trabalho, ok? Então, a primeira coisa é correr atrás do diagnóstico do risco psicossocial, e que é fácil e tranquilo. Uma outra pergunta, agora a última, tá, gente, mesmo? Vocês foram ótimas. Vocês foram ótimos. Relacionar o conteúdo à psicossomática. Como poderíamos relacionar isso à nossa formação? Qual formação? Pois é, provavelmente outro tipo de formação, né? Provavelmente. Kátia, acho que é honesto. Eu acho responder, acho de uma maneira mais abrangente, né? Acho que como eu falei, uma mudança de cultura começa quando a gente busca informação. E quando a gente busca discutir o assunto. Claro, se você tem condição de ter uma pessoa que tem uma formação técnica, né, que pode te dar informações, o que acontece? O especialista, ele vai buscando, vai condensando, filtrando e entregando aquilo que é essencial. Eu acho que a partir do diagnóstico a gente pode traçar coisas. E a formação, eu não sei se ela dá algum curso, alguma coisa assim, é sempre com esse olhar, que eu acho que foi o avanço novo. Mais do que focado no indivíduo, tem que se focar no ambiente. Por isso que a gente fala da ecologia do cuidado, né? Não adianta você ter... Às vezes eu brinco que se você é asmático, deu fumaça, você vai adoecer, mas qualquer um de nós, se a fumaça for muito grande, vai morrer sem ar, né? Se a fumaça crescer muito. Então, as pessoas mais vulneráveis adoecem primeiro, mas qualquer um adoecerá se o ambiente for inóspito. Ok, não sei se respondeu. obrigado, gente. Tem mais uma aqui, observação e uma pergunta no final. Achei muito interessante a abordagem sobre os diferentes ciclos que a mulher vivencia, como menstruação, menopausa e as questões hormonais. E o quanto elas impactam o nosso dia a dia, especialmente no ambiente de trabalho. É da Gabriele, tá? Essa pergunta. Pensando nisso, acredito que um ambiente acolhedor e compreensivo faz toda a diferença. Vocês conhecem alguma prática política ou postura adotada por empresas que sejam consideradas exemplar nesse sentido e que poderiam compartilhar? Posso falar? Claro. Sim, a gente sabe, existe um trabalho feito na Gerdau, por exemplo, que é uma empresa que já faz um acolhimento dessas mulheres no período climatério, e eles oferecem algumas opções para essas mulheres, por exemplo, um vestiário onde elas possam
trocar de roupa por causa da sudorese, podem mudar a posição da mesa de trabalho para um lugar, um ambiente mais fresco, entendeu? Eles oferecem isso, oferecem treinamento para os gestores, para saberem que algumas mulheres, que são essas que têm essa faixa de idade, 45 a 55 anos, têm essas vivências, então eles precisam ser mais cooperativos com elas, no sentido de entenderem que faz parte da fase da mulher, mas que elas são extremamente enriquecedoras para as empresas, né? Então, como eu disse, já tem algumas empresas que, independente da NR1, já estão percebendo isso e tomando atitudes, né, no sentido de acolher essas mulheres, de entender essas especificidades, né, e de ajudá-las a lidar com isso dentro do ambiente de trabalho. Obrigado, Nárcia. Gente, estamos chegando realmente ao final. Meu agradecimento em nome do Axis, em nome da diretoria do Axis, meu agradecimento sincero à doutora Zilá, à doutora Nárcia, à doutora Kátia. Foi realmente muito prazeroso e rico, né, tê-las aqui conosco hoje. E a nossa expectativa é de nós continuarmos aí esse trabalho junto aos nossos clientes, né? Muito obrigado à equipe do Axis, Karina, Elvis, todo mundo aí que trabalha e que trabalhou para esse evento acontecer, mais esse evento. Muito obrigado ao público todo, né? Vocês, religiosas, religiosos, funcionários e funcionárias aí de todas as obras católicas que estiveram aqui conosco hoje. Aguardem depois a gravação. E qualquer coisa, estamos aqui, entrem em contato conosco. Muito obrigado a todos e a todas e até a próxima vez. Se vocês quiserem, vocês três, se despedirem do público, fiquem à vontade. Eu queria dizer que se há alguma pergunta que não foi respondida, vocês podem passar para a equipe da Axis, né? E nós, com o maior prazer, nós responderemos para vocês, né? E essa oportunidade de estar aqui com vocês realmente foi um prazer muito grande para nós, também um aprendizado. Certeza. Um abraço a todos. Um abraço. Okay. Gente, obrigado então e até a próxima. Muito obrigado a todos e a todas e até mais ver. Fiquem com Deus.